Então vamos iniciar. Mais uma vez, meu boa tarde, quase noite, para a Isabel, ao Arilson e a todos os nossos seguidores nesta live. Boa tarde. Eu queria iniciar dizendo que fazer uma pequena reflexão. Eu produzi um pequeno artigo sobre esse tema e no artigo eu faço um desafio para que as pessoas possam entender um pouco do que a gente está falando e a importância desse tema nesse momento. O desafio é o seguinte: antes que a globalização e o neoliberalismo invadissem o mundo, transformando tudo em mercadoria, tratando de fazer com que tudo tenha preço, se venda e se compre, os professores usavam o exemplo da água para diferenciar nas aulas o que tem valor de uso, mas não valor de troca, porque as pessoas têm acesso livre a elas. Quem diria que poucas décadas de liberalismo tenham feito da água a razão de tal cobiça econômica que o relatório do Banco Mundial, publicado em agosto de 95, portanto no século passado, já alertava para o risco de guerra por causas de água. Muitas das guerras desse século foram fruto da disputa pelo petróleo. As do próximo século serão causadas pela luta por água, dizia o relatório. Então, essa reflexão bastante atual, porque nós estamos exatamente vivendo isso. Foi um Banco Mundial, década de 90, que fez esta avaliação de que nós teríamos no século XXI muitas guerras, não mais pelo petróleo, mas em função da água, né? E desse neoliberalismo que transforma tudo em mercadoria e que força a barra para transformar a água em mercadoria. A data, então, essa data do Dia Mundial da Água, ela passou a ser observada em 1993, de acordo com as recomendações da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que estava contida no capítulo da Agenda 21. Seria um dia em que todos os países deveriam dedicar, de alguma forma, esse dia para a realização de atividades concretas no intuito de promover uma discussão, sensibilização da opinião pública sobre a questão deste tema importante, como eu já disse, que é a questão da água. Mais ou menos fazer o que a gente está fazendo hoje aqui, que está acontecendo em todo o Brasil. Uma pena de que a gente está fazendo essa reflexão hoje e que a gente não possa saudar números importantes sobre as pessoas terem melhorado o seu acesso à água, sobre a água pública, mas é um dia muito mais de reflexão e de fortalecimento para a luta contra a privatização desse bem que avança muito rápido no Brasil. A ONU, eu anotei aqui uma questão que achei importante: a ONU, por intermédio do seu relator especial para os direitos humanos à água e ao saneamento, o Pedro Arrojo Agudo, divulgou no dia de hoje a declaração relativa ao Dia Mundial da Água de 2021. O documento, que é intitulado Reflexões e Propostas Éticas sobre a Gestão da Água a partir de uma abordagem baseada nos direitos humanos. Aí eu separei alguns trechos aqui que eu achei interessante, porque é uma proposta de reflexão e uma proposta de reflexão nada mais, nada menos do que a ONU, né? Diz o seguinte, parte do texto: em 22 de março de 2021, celebramos o Dia Mundial da Água, uma data dedicada a refletir sobre os 2,2 bilhões de pessoas que vivem sem acesso à água potável. Este ano, o tema do Dia Mundial da Água 2021 é Valorando a Água. E a pergunta norteadora é: o que a água significa para você? Os valores da água vão além do seu valor econômico e, do ponto de vista dos direitos humanos, abrangem as dimensões social, cultural e ambiental. Essas dimensões requerem atenção especial quando pensamos em saúde pública e quando olhamos para a relação profunda entre água e natureza. E continua o relator no seu texto: do meu ponto de vista, devemos distinguir diferentes níveis éticos quanto aos diversos usos da água. E aí ele elenca 4. Água para a vida, água de interesse público, água para a economia e água crime. O que mais chama atenção nesses
diferentes níveis que ele relaciona aqui, que eu acho que é importantíssimo, que dialoga exatamente com a água para abastecimento, é a água para a vida. Nesse trecho aqui, a ONU coloca exatamente a sua visão de que a água é um direito humano, e ela precisa estar ao alcance de todas as pessoas. E se não for uma água encanada, canalizada e que tenha na torneira, mas que pelo menos as pessoas possam ter o acesso ao mínimo necessário para a sua vida. E aí o que se estabelece é 50 litros por dia por pessoa. Então, nesse link está colocado isso, depois ele vai discorrendo aí, eu convido a todos que possam acessar no site do ONDAS, do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, e essa carta está na íntegra lá. E a conclusão dela diz o seguinte: em todos os níveis, embora estejamos sempre falando de água, é preciso estabelecer prioridades, esclarecer os objetivos e promover critérios de gestão adequados. Estamos falando de princípios e critérios éticos que devem embasar uma resposta democrática ao desafio de garantir uma gestão sustentável e justa dos recursos hídricos, com base na prioridade de garantir os direitos humanos à água potável e ao esgotamento sanitário, bem como sustentabilidade e saúde das águas aquáticas, ecossistemas e vida neste mundo. Então, é uma carta da ONU, uma carta do relator da ONU, bastante avançada, assim, e que ratifica esse conceito que a gente vem trabalhando, da água como um direito humano. E eu proponho aqui, por minha conta também, coloquei aqui, uma reflexão sobre a resolução da ONU, a resolução número 64 de 292. Essa resolução é de 2010, que reconhece o direito à água potável e ao saneamento como um direito humano essencial para a plena fruição da vida e de todos os outros direitos humanos. Todos nós, sanitaristas e cidadãos, reconhecemos o avanço dessa resolução, certamente um momento histórico. Mas a reflexão que eu proponho aqui, e a pergunta que eu faço aqui para quem está nos acompanhando, para o Arilson, para a Isabel e os demais, é qual o alcance dessa declaração? Ela, de fato, produziu algum resultado prático na vida das pessoas ou foi um mero exercício de retórica? A gente sabe que as resoluções da ONU, elas precisam, para ter materialidade, elas precisam de ação dos governos, né? Governos de diversos países. E isso nem sempre acompanha a vontade de quem elabora as resoluções. Nem sempre tem eco nos governantes. E a gente aqui tem um exemplo bastante concreto aqui no nosso país, de que essas coisas realmente, quando se tratam de saúde pública, elas não têm eco nenhum no nosso governo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, e aí para a gente repetir, da OMS, globalmente, 4,2 bilhões de pessoas vivem sem acesso a um sistema de saneamento administrado com segurança. Dessa maneira, acabam utilizando, inclusive, banheiros inadequados. 869 milhões de pessoas ao redor do mundo defecam a céu aberto, por não possuírem um banheiro disponível. Aqui no Brasil, nós temos 4 milhões de pessoas que não têm acesso a um sanitário. E a gente sabe que as ações para garantir o uso da água não contaminada e uma boa higiene, elas poderiam evitar, segundo os dados da OMS também, cerca de 842 mil mortes todos os anos. Mortes essas ocasionadas por doenças de veiculação hídrica e pela falta de higiene de um modo geral, né? E o dado estarrecedor, nesse período de pandemia, que 2,2 bilhões de pessoas vivem sem acesso regular a um sistema de abastecimento de água. Isso significa, pessoal, de que aquele recomendação simples, aquele gesto simples que foi recomendado, de que as pessoas pudessem lavar com frequência suas mãos como forma de evitar a contaminação pela Covid-19, para essas 2,2 bilhões de pessoas, infelizmente, não foi possível. Isso mostra exatamente o tamanho da gravidade e a gente consegue dimensionar isso neste período de pandemia, né? Do quanto nós temos que avançar ainda para vencer, digamos, essa lacuna das pessoas que não têm acesso sequer a poder lavar as mãos
com frequência necessária para manter uma questão de saúde tão vital que seria a prevenção da Covid-19. E, finalmente, eu acho que também é importante a reflexão, e tenho certeza que tanto a Isabel quanto o Arilson vão falar um pouco sobre isso, refletir sobre o modelo de gestão da água, público ou privado, subordinado à natureza humana ou aos interesses do capital. Nós estamos vendo aqui no Brasil, e a gente viu na semana passada, que os vetos do presidente Bolsonaro a uma lei que já era catastrófica para o serviço público, a Lei 14.026, que tenta criar se propõe a criar uma hegemonia privada no país, né? Ela quer criar uma situação onde não quer mais concorrência, ela quer eliminar o setor público da participação, não é ampliar a sua participação, a lei busca exatamente criar empecilhos à participação do setor público. E essa lei, com a manutenção dos vetos, ela praticamente extingue a possibilidade de continuidade das companhias estaduais ao longo tempo. Não vou falar muito sobre isso, porque eu sei que o Arilson vai entrar bem nessa questão. E, para corroborar tudo isso, nós tivemos um anúncio feito pelo governador Eduardo Leite, de que ele pretende, sim, vender a Corsã. Na sua ideia, a solução para todos os problemas do saneamento no Rio Grande do Sul passa pela venda da Corsã, a empresa de mais de 50 anos e que universalizou o abastecimento de água em 321 municípios. Sejam eles grandes, pequenos, médios, a Corsã teve a capacidade de fazer essa universalização. Pois bem, o governador sinaliza agora de que tudo isso não vale, que o que vale é o pouco que ainda tem por fazer em relação à questão do saneamento, mais especificamente esgotamento sanitário, e por isso a Corsã precisa ser entregue para o setor privado. Como se isso fosse resolver a questão das pessoas que não têm acesso ainda a estes serviços, né? Nós sabemos que não. E um outro tema que também é importante de se refletir, e aí já caminho para abrir espaço para os outros debatedores, é o projeto que tramita no Senado, o PL 495 de 2017, de autoria do senador Tasso Gereissati, que altera a Lei 9433 de 97 para introduzir o que eles chamam de mercados da água. Mercados da água, segundo os defensores, seus defensores, os mesmos que defendem o 14026, são um instrumento de gestão de crises hídricas e funcionam mediante a cessão dos direitos de uso de recursos entre usuários da mesma bacia ou subbacia hidrográfica, por tempo determinado. Na prática mesmo, isso significa que um ente privado pode comprar de outro a licença para captação de água. Atualmente, a gente sabe que é o Estado que concede, outorga o direito de uso da água e que ela é intransferível. Então, esse projeto de lei, ele busca permitir que usuários de uma mesma bacia possam vender a sua outorga para um outro que tenha mais recurso e que vai utilizar naquele momento. Então, vai permitir, certamente, com isso, a concentração da possibilidade de exploração da água para quem tiver mais recurso, né? Essa é uma experiência copiada de alguns países, né? Eu citaria aqui a Espanha e a Austrália, que têm modelos semelhantes a isso. No meu entendimento, a venda do direito de exploração da água é o aprofundamento do neoliberalismo sobre os recursos hídricos do país. Ele é a pá de cal que a 1426 faz em relação ao serviço de saneamento, ela vem para mexer também na questão dos recursos hídricos. A lógica deixa de ser necessidade da coletividade e passa a ser quem mais pagar vai levar, mesmo se tratando de recursos vitais para o povo brasileiro. E um pano de fundo, eu tenho conversado com algumas pessoas e alguns especialistas manifestam a sua preocupação. Eu quero dizer para vocês que alguns anos atrás eu certamente acharia que tem uma dose de alarmismo nisso, mas hoje a gente vendo o que aconteceu com o pré-sal, o que acontece com as estatais no Brasil e o que acontece com algumas decisões judiciais que vêm campeando no país, de norte a sul,
eu já começo a acreditar de que realmente nós temos que estar preocupados com isso. O que dizem esses especialistas? Que o pano de fundo do projeto é permitir a entrega de todos os mananciais subterrâneos de água no país, inclusive. Como, por exemplo, o Sistema Aquífero Grande Amazônia, o SAGA, que é o maior aquífero do mundo, e o SAG, que é o Sistema Aquífero Guarani, que este seria o pano de fundo e a pressão grande das grandes empresas transnacionais que operam nesse ramo da água seria exatamente se apropriar disto, quando a gente sabe que realmente a água no mundo ela é insuficiente, né? Então, se ficar na mão do setor privado, certamente vamos ter muito poder em relação a isso. E aí a conclusão é de que, se nós não tomarmos pé dessa situação, se nós não fizermos esse enfrentamento, nós certamente teremos dias muito difíceis no que diz respeito a essa questão do abastecimento de água, a questão do gerenciamento dos recursos hídricos. Nós que caminhávamos para arranjos públicos, parcerias público-público, como era o caso do Estado e os municípios e a contratação da Corsan, como era o caso dos consórcios públicos, como era o caso dos comitês de bacia, sua gestão participativa, nós estamos correndo sério risco de encerrar esse ciclo e entrarmos numa avalanche onde a situação privada vai prevalecer. Que nós sabemos que isso é um mito e só tem tempo curto para acontecer, que eles não sustentam muito tempo. Mas durante esse tempo que eles ficarem à frente do serviço, certamente produzirão um estrago gigantesco, que é difícil de retomar depois. E o caso recente nosso aqui de Porto Alegre também, o DEMAI, uma autarquia superavitária, que foi referência e é referência no Brasil e foi referência no mundo já pela gestão do serviço de saneamento, hoje também está na linha de tiro, está na marca do pênalti para ser privatizado. E a justificativa, o argumento é o mesmo, de que o setor privado é mais eficiente. Não sei como consegue justificar mais eficiente do que um departamento que já tem universalizado 99,9% do abastecimento de água e que já tem uma capacidade instalada de tratar 80% dos esgotos na capital. Então, é um pouco mais do mesmo, né? O discurso é o mesmo para justificar uma venda normalmente a preço de banana do patrimônio público. Então, digo isso e encerro, passo, não sei quem me sucede aqui, se é o Arilson ou se é a Isabel. Agora o Jonas já está presente. Boa tarde, vereador Jonas. Boa tarde, gente. Desculpa a demora, tive um problema. Boa tarde. E aí acabei chegando mais tarde, mas que bom que vocês começaram esse importante debate. E aí, então, eu já pergunto a Isabel, Arilson, quem quer usar a palavra agora? Pode ser Isabel? Pode ser, porque depois o Arilson acho que vai dar mais uma questão mais técnica, né? E eu seria mais a questão do usuário aí. Bom, Legal, já agradeço de antemão a disponibilidade de vocês de estarem aqui podendo debater nesse dia tão importante. Seja bem-vindo. Obrigada. Hoje seria um dia para que a gente falasse com orgulho, né? Porque o Dia da Água, a gente mora num país onde é rico, né? Eu acredito que a maior quantidade de água doce se encontra no Brasil, mas a ganância dos nossos gestores é uma coisa absurda, né? Quando eles estão para se eleger, eles sabem tudo, eles têm as porções mágicas para todas as soluções para todos os problemas. Uma vez eleito, eles já começam a descartar tudo que é do povo, tudo que é público, né? E aí eu fico me questionando se ao votar tu deixa na mão daquela pessoa que tu entende que vai de encontro às tuas necessidades, e aí uma vez essa pessoa tomando posse, ela começa a descartar tudo que é público, daqui um pouco já não precisa se haver mais eleição, sendo que tudo que é público está sendo privatizado, vai se administrar o quê? Né? Então é uma coisa que as pessoas também têm que começar a pensar aí quando vir as próximas eleições, né? E
a ONU, que tu citaste, Arnaldo, no início aí, em relação a essa carta, eu acredito que a maioria da população não tem acesso, ou os gestores que têm não devem ter levado isso muito a sério, porque não convém a eles, porque não é de interesse deles que isso seja espanado para a população, né? Então, vamos largar ali para baixo do tapete, que a população não tem que se informar. Quanto menos informação a população tiver, melhor. E a água é um bem universal, é algo que vive a nível mundial, onde, por baixo dos panos, eles negociam, né, esse bem que é um bem público, porque uma vez a água estando na administração da Corsã, não que a tarifa hoje esteja algo... digamos assim, acessível, mas a gente sabe que com a privatização a tendência é aumentar as tarifas. E isso não se vai se refletir somente na água, e sim também na luz, porque a nossa luz também ela é gerada pela água, né? Então, as barragens também já... pela privatização, uma vez vendidas também, que eles também querem privatizar a CE, isso vai refletir também na luz. E aí, gente, o que eu fico me questionando, porque a gente tem um lema aqui no MAB, que água e energia não são mercadoria. E isso a gente vem observando cada vez mais, que está se tornando uma coisa banal. Eles simplesmente fazem, não consultam a população, principalmente aquela população de baixa renda, é um absurdo. Tu tem que optar entre tu comprar uma cesta básica ou pagar a tarifa de luz ou de água. Essa mesma tarifa vem já ali embutido os encargos, onde entra tudo aquilo que eles dizem que é gasto e que não tem lucro. Eu não acredito que todo esse tempo que vem se mantendo, porque tanto uma quanto a outra são empresas que de qualidade. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é estudos que dizem, tanto a Corsã quanto a CE são empresas de qualidade, tanto é que elas estão aí até hoje, e de contrapartida eles insistem em dizer que essas duas empresas que são públicas, por ser pública, vem trazendo aí só despesas, então a solução é privatizar. Mas, na verdade, é comércio de um bem que é um bem do povo. E aí, novamente, quem vai pagar a conta é a população, né? Porque já não se tem um saneamento, se entrarem, qualquer gestor entrar em comunidade, porque uma coisa é tu entrar num bairro nobre, onde o saneamento, onde tudo está em perfeito acordo com com a realidade daquele nível. Outra coisa é tu entrar dentro de uma comunidade onde não se tem esgoto, onde não se tem saneamento, e aí a tendência é cada vez mais piorar para essas comunidades, né? Se já se encontram em desconforto em relação a tudo isso que eu citei, tu imagina com a privatização. Aquelas pessoas que estão acompanhando, principalmente as pessoas de periferia, que de alguma forma se sentem representada pelo que eu estou citando aqui, por morarem em comunidade, se identificam, vão entender o que eu estou falando. Então, assim, que a gente possa abrir mais os nossos olhos e os nossos ouvidos em relação à política mesmo, qual o representante que de fato me representa. Porque uma coisa é aquele representante que fala o que eu quero ouvir, outra coisa é aquele que de fato está ali na linha de frente buscando melhorar as necessidades de toda a população,
porque Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, não são feitos só de classe média alta. A grande maioria da população são populações carentes, são populações ribeirinhas. Então, assim, eu não vejo eles buscarem soluções. Eles, cada vez mais, botam obstáculo em algo que se pode... Vocês, como conhecedores aí na questão técnica, eu acredito que vão concordar comigo que tem, sim, a solução, que não precisa se privatizar. Então, eles não querem isso. Eles querem, de fato, comercializar e ganhar cada vez mais em cima disso. E aí eu me pergunto para onde a gente vai com isso, né? Porque a gente, enquanto representantes do MAB, a gente está sempre questionando, tentando buscar justiça, porque, a verdade, ninguém quer nada de graça. O fato de tu morar numa periferia não quer dizer que tu queira algo de graça, tu quer pagar, mas um valor justo. E a nossa função, enquanto representação do MAB, é que o preço da luz, da água, do gás, tudo aquilo que esses mesmos gestores querem colocar em valores absurdos, seja um preço justo. E é o que a gente passa a gestão e entra uma e entra outra e continua a mesma história. Não querem resolver a questão da população. E água, gente, pelo amor de Deus, a gente mora num país riquíssimo. Só aqui na comunidade onde eu moro, tem umas 2, 3 nascentes que poderia ser tratada para essa própria comunidade, quando falta água, ter essa válvula de escape, mas não se vê entrar o poder público aqui para ver, conversar com essas pessoas que moram aqui e buscar soluções com a comunidade. Não se escuta a população depois que se elegem, então, assim, a gente fica à mercê da boa vontade deles. Então, assim, jamais eles vão querer que a população saiba qualquer coisa que vá favorecer a população, porque isso não convém a eles no sentido dos próprios desmandos que eles fazem no decorrer do tempo que eles estão administrando, seja o país, ou o estado, ou o município. Então, assim, a nossa função dentro do MAB é exatamente essa, é fazer com que abrir os olhos das pessoas para que elas busquem os seus direitos em relação a esses desmandos, porque os maiores atingidos somos nós, a população de baixa renda, o trabalhador que sai todo dia, 5 horas da manhã, é quem carrega esse país nas costas. Então, esse trabalhador tem que ser respeitado, esse trabalhador tem que ser escutado, coisa que não acontece, e eu estou dizendo em relação, assim, tanto faz ser a nível federal, estadual ou municipal. Então, eles cada vez mais estão... imagina a gente estar numa pandemia e tu não vê muito, assim, principalmente na mídia, se falar e se fala, é tudo muito superficial. A gente está tendo hoje aqui essa live, essa conversa, uma coisa clara, isso é muito bom. Tomara que muitas pessoas estejam ouvindo para entenderem o que de fato está acontecendo nessa pandemia, onde a Corsã estão tentando privatizar, a Corsã, a CE também da mesma forma, porque o povo abra os olhos, para que o povo abra o ouvido e comece também a se manifestar, porque é aquela coisa que eu sou de acordo assim, quem fica quieto consente. E se tu consente, se tá bom para ti, para eles está uma maravilha, né? Então, assim, que o povo comece... eu não estou incentivando ninguém a sair para a rua, a quebrar... Não, mas a gente tem uma ferramenta muito boa, que é a rede social, que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Que as pessoas se manifestem de uma forma clara a esses nossos gestores, a entender que a gente está entendendo o que está acontecendo e que a gente não é de acordo com isso. E, se for necessário, a gente vai buscar todos os meios para que o que é público, que é nosso, não vá ser privatizado, porque a gente entende que, uma vez sendo privatizado, aí a coisa desanda. Se não está bom por tudo isso que a pandemia vem causando e por morarmos num país onde a distribuição de renda é uma coisa assim que é irreal, vendo a questão de... Imagina, hoje se tem a questão de novamente, eles darem esse benefício
Qual família sobrevive com R$150? E como tu vai pagar uma conta de 200 ou 300 só na água? A água é muito cara, sendo da Corsã. Tu imagina privatizando. Isso me parece uma pena de morte. Porque tu tirar o acesso do ser humano à água é uma pena de morte. E tudo que a pandemia vem causando, o que os nossos médicos, o pessoal da saúde nos indica? Que se lave as mãos frequentemente, que se tome muita água, quem estiver contaminado ou não. Então, assim, para mim, eu vejo a privatização como uma pena de morte. Principalmente para aquelas pessoas que não têm acesso a isso, que não têm acesso a tudo isso que eu acabei de citar. Então, assim, quem vai sofrer é o pessoal da ponta, é o pessoal de comunidade. Então, que as comunidades que estão aqui acompanhando comecem a abrir os seus olhos, comecem também a buscar os seus direitos, que ou tu busca o teu direito agora, ou mais tarde, quando for privatizado, quando o poder não tiver mais sob a mão da gestão pública, aí não tem mais o que se fazer. Então, eu vou deixar para que o Arilson fale mais, aí baseado eu acredito na questão técnica, e porque eu veio como representação e como usuária, e aquela usuária que é de periferia, não que, quando eu falo em periferia, eu não estou querendo me diminuir ou vim aqui como uma coitada. Não, porque a periferia tem sua voz, a periferia tem o seu valor, mas como uma voz, né, que também, e uma cabeça que pensa. Então, é isso que eu gostaria de deixar, esse relato, e dizer que a gente, enquanto representação do MAB, vai continuar buscando os nossos direitos, seja com live, seja aqui nos organizando, mas a gente vai continuar buscando para que se tenha um preço justo e que se não se comercialize algo que é um bem de todos. Obrigado, Isabel. Bom te ouvir. Bom ouvir também o Arnaldo, né? Vocês trazem aqui importantes elementos para a gente raciocinar, mas eu queria dar uma dialogada a Arilson. Que história é essa, tchê? Que o cara prometeu na campanha que não iria fazer o que agora está fazendo e ainda tem o disparate de dizer que a situação mudou. Quer dizer que homens e mulheres públicos não têm mais palavra. Para mim é isso que mudou. E o povo gaúcho está preocupadíssimo, presidente, dessa questão de superfaturar a água. É isso que vão fazer. Aí as pessoas não têm outra torneira. A água não tem competição. Não vai ter outra torneira. Tu não tem duas torneiras para escolher. Agora a torneira mais barata, a torneira mais cara. A realidade é que eles vão mandar como mandam na Sabesp, lá em São Paulo. Que quem sofreu lá com aquele desabastecimento horroroso que teve em 2013, 14, se eu não me engano, foi essa época, as ações foram lá embaixo, quem mandava na água da população, na torneira da dona de casa, eram os acionistas. Querem fazer isso, parece, aqui no Rio Grande do Sul também. Seja bem-vindo. Vereador Jonas, queremos te agradecer aí em nome do sindicato, nosso Sindiagro, e também da grande população de trabalhadores e trabalhadoras da Corsã, a esse convite para nós conversarmos hoje nesse dia da água, que deveria ser, que nem o Arnaldo disse aí no início, um dia de reflexão, e ele está sendo, mas por aquele momento que nós não queríamos refletir, né? Mas saudar aqui o meu sempre presidente da Corsã, Arnaldo Dutra, que sempre nos brinda com sua presença e com uma aula sempre técnica e sempre absolutamente sereno e consciente no que diz. Em especial, Isabel, eu me identifico com as suas palavras, eu acho que muitas pessoas se identificam com as suas palavras, de que não por ser periferia que nós temos que ser coitadinhos, nós temos que lutar sim pelos nossos direitos, e eu tenho certeza, e o vereador Jonas já iniciou ali a questão de falar que o Eduardo Leite rompeu uma palavra, né,
Coisa que vou ser bem claro, não é surpresa, né? É o PSDB sendo o PSDB. Faz parte do jogo isso. Mas, Isabel, realmente as pessoas mais carentes vão perder, e vão perder muito. Eu não lembro, o Arnaldo deve lembrar, talvez lembre quantas tarifas sociais ele tinha na época que ele era presidente da Corsã. Hoje nós estamos com 53 mil e poucos menos, 54 mil tarifa social, o que é um absurdo, nós teríamos que ter muito mais, mas ainda bem que temos 53 mil famílias que têm tarifa social. É ruim, mas do pior a gente tem que fazer, desse limão tem que fazer uma limonada e dizer, um dia a gente consegue fazer, mudar esse quadro que é muito ruim para a sociedade gaúcha, e essas privatizações para a sociedade brasileira e também para o mundo. Quando o mundo caminha na contramão, caminha para a desprivatização ou a reestatização, o Brasil, dados os dados que o Arnaldo trouxe aí, ele caminha exatamente para a entrega do nosso bem maior para a nossa vida. Não é somente os nossos empregos, não é somente uma companhia ou as companhias estaduais do Brasil que estão em risco, é a nossa vida. Isabel, eu concordo contigo, nós vamos passar fome, é uma pena de morte que nós vamos ter logo ali adiante. Mas vamos falar um pouco aqui, Jonas, já que tu provocaste a questão do nosso Eduardo Leite, nosso governador do estado do Rio Grande do Sul. Ele é um falastrão e mentiroso, né? Desculpe aí, mas é isso. Primeiro, o que ele fez? Ele fez uma grande jogada de marketing, dizendo, claro, ele tem essa intenção de privatizar a Corsã, isso é uma coisa. Agora, ele jogou logo depois do marco regulatório, jogou em cima a privatização por uma situação bem simples, ele quer ser presidente da República. Ele não teve compromisso com Pelotas, fez o que fez porque ele queria alçar voos maiores. Chegou ao governo do Estado, e agora, quando há poucos dias o PSDB baixou em Porto Alegre e disse, você é nosso menino de ouro, o que ele fez agora? Agora ele vai lá e diz, num grande ato político, ele já quer privatizar a CE, faz tempo isso, o leilão estava marcado agora no final do mês, tem uma liminar que cassou o leilão, e agora ele anuncia a privatização da Corsã, mas por trás ele tem lá a PEC 280 que retira o plebiscito, inclusive do Banrisul. Isso nós temos que deixar claro, é Banrisul, Procergs e Corsã. A PEC 280 não trata da Corsã, trata das três. E ele fez esse carnaval todo aí por uma vaidade pessoal, por um sonho de criança de ser presidente da República. Ele não está nem aí com o povo gaúcho. Um dia eu acordei, hoje eu quero ser presidente da República. O que eu posso fazer para ser presidente da República e chamar a atenção do mercado financeiro que tem que me apoiar com dinheiro e com a mídia? É simples. Eu vou privatizar o quê? O saneamento. E aí eu uso que a Corsã não tem dinheiro para investir, só que desde 2004 a Corsã não dá mais prejuízo, ela dá lucro. Anos mais, anos menos. Nos últimos 4 anos, nós tivemos, em média, 350 milhões ano de lucro. 350 milhões ano de lucro. Então, em 4 anos, dá 1 bilhão e 400 milhões de reais que foram parar nos cofres do estado do Rio Grande do Sul, que foram parar nos cofres da Corsã, que foram reinvestidos no estado e, acima de tudo, foram entregues ao governo, inclusive para pagar a folha. Para pagar a folha em dia. E ele está fazendo uma outra coisa que vai endividar o Estado, está emitindo 600 milhões de reais em debêntures, que se privatizar a Corsã vai ficar onde isso? Vai ficar para o Estado. E tem uma outra coisa, que esse presidente Arnaldo, que aí está conosco, ele se cacifou em 4 bilhões de reais quando ele era presidente da Corsã. Pois o Sartori e o Leite conseguiram botar fora meio bilhão desses 4 bilhões, botar fora, dizer assim, que nem se a Isabel me dissesse assim, chegasse para Arilson, eu vou te dar 100 reais, mas tu não precisa me pagar, nunca mais me paga, eu vou te dar de graça. Eu vou dizer, não, Isabel, eu não quero, eu vou pegar do Jonas, que vai me emprestar dinheiro e ele vai me cobrar juros. Isabel, muito obrigado, mas eu não quero, vou pegar do vereador Jonas. Foi isso que o Sartori fez e foi isso que o Eduardo Leite, os dois fizeram, para quê? Para justificar a privatização. E aí eles vêm me dizer, olha, o marco regulatório mudou tudo isso.
aí que eu digo, ele é mentiroso. Nem na promessa de campanha, porque lá eu não acreditei mesmo. Aquilo lá eu não acreditei, porque o PSDB dizendo que não vai privatizar é que nem eu com 50 anos, alguém me dizer que tem Papai Noel na minha vida, né? Vamos lá, eu já acreditei em Papai Noel, já não acredito mais, né? E aí, ele dizer que não tem... O que é que o Eduardo Leite fez? O que é que ele fez para manter a melhor empresa pública que ele tem? E aí, eu respeito a todas as demais, a melhor empresa, ele não fez absolutamente nada. Na época das medidas provisórias, era o Sartori, mas começou no Eduardo Leite ali, terminou as medidas provisórias no governo Eduardo Leite, não fez nada. O Bolsonaro fez o marco regulatório, ele não chegou nos deputados gaúchos e disse, votem contra. Não fez nada. Vetou os principais artigos, o principal artigo, que era a sobrevivência da Corsã. Nós cobramos ele o tempo todo, o nosso sindicato, cobrando posição do governo, do presidente da Corsã, do secretário de Estado. A Casa Civil foi oficiada por nós. Olha, nós queremos uma posição do governo, ou favorável ou contrária, né, à derrubada do veto. Pois o que o Eduardo Leite fez? Absolutamente nada. E uma semana antes do veto cair, ele já anunciava numa live do Santander que o que ele faria? Que ele abriria capital, entregaria o controle acionário da companhia para empresas privadas. Ele já disse isso uma semana antes do veto. E por coincidência, assim, isso são coincidências da vida. O presidente que ele trouxe é de São Paulo, e por coincidência maior ainda, veio do mercado financeiro. Então não tem... E veio do Santander. Entendeu? Assim, são todas coincidências na vida e tem uma boa ligação com a Egea, que por coincidência, veja bem, tudo é coincidência, que ganhou a parceria público-privada na região metropolitana. E está apta a abocanhar o resto da Corsã. Infelizmente, essas coincidências vão acabar com o Rio Grande do Sul, vão terminar com a água do povo gaúcho. E eu e a Isabel, eu vi a Isabel tomando chimarrão ali, Isabel, eu digo o seguinte, o teu chimarrão vai ficar mais caro. O teu chimarrão, do Jonas, do Arnaldo, do Arilson, e de todos que estão nos ouvindo, estão nos escutando, e de todos os gaúchos e gaúchas. Porque a água vai aumentar. A Corsã, ela colocou nos seus cofres agora, ano passado, 1 bilhão e 400 milhões de reais provenientes de uma ação feita lá final dos anos 80 e início dos anos 90, da imunidade tributária. 1 bilhão e 800 milhões. Somado com os 4 anos de lucro, a Corsã colocou nos seus cofres 4 bilhões de reais. Agora somem. Some isso aqui. Eles disseram que precisavam de 10 bilhões. O Arnaldo conseguiu 4. Eles botaram fora meio bilhão, então 3,5 em obras, mais 4, são 7,5. Então, a Corsã não precisaria, em hipótese alguma, vender nenhuma ação, não buscar dinheiro no mercado através de debêntures e muito menos fazer parceria público-privada. É uma companhia enxuta, que tem um quadro de trabalhadores e trabalhadoras excepcional, consegue fazer todo o trabalho. O último concurso público interno na Corsã foi a época do presidente Arnaldo. Parece que está tudo ensaiado, mas é isso, é a história. Ninguém está inventando nada aqui. O último concurso público foi na época foi em 2012. Né? Então, foi preparado para sucatear. As últimas pessoas que entraram foi em 2016, que aí vence os 4 anos do contrato. É isso, foi preparado. E nós estamos hoje com defasagem, pessoal. Estamos com defasagem, então, aí justifica terceirizações, aí, olha, o pessoal precisa de parceria público-privada e tal, coisa e tal, aí tu começa a entregar. E aí ele vem mentir de novo, né? Ele vem mentir que não tem dinheiro, quando, na verdade, ele arrecadou, nesses últimos anos, a Corsã arrecadou nos últimos 4 anos, 4 bilhões de reais. 4 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro, isso é dinheiro para fazer saneamento, é só querer fazer. Mas para onde que foi o dinheiro? Foi para o governo do Estado, foi para o Caixa Único do Estado. E agora vamos trazer a privatização que eles estão dizendo aí. Tão logo privatize, a Corsã perde imunidade. Perde. E aí o que acontece com isso? Na hora,
o empresário que vencer a licitação, ele simplesmente vai repassar para quem? Para nós pagar. Para Wilson, para Isabel, para o Jonas, para o Arnaldo, para todos que estão nos acompanhando aqui e para a sociedade gaúcha. Já começa por aí o aumento da tarifa. E fora o lucro, que hoje o lucro de 4 bilhões ficou no estado do Rio Grande do Sul. E para onde foi o lucro? Aliás, 3 bilhões, eu somei errado, 3 bilhões ficou no Rio Grande do Sul. E para onde vai o lucro da BRK, lá em Uruguaiana, por exemplo? Vai para o Canadá. Não fica no estado do Rio Grande do Sul, não fica 1 centavo, fica o que eles precisam e o restante vai para lá, vai para o capital especulativo. Então, é uma tragédia que nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul por um ego pessoal, por um desejo pessoal do nosso governador, mas eu vou dizer assim, Jonas, Arnaldo, Isabel e a nossa assistência, nós não vamos se entregar. Nós vamos vencer, sim, esta batalha. Nós temos que fazer uma pressão política muito forte em cima dos deputados estaduais. Agora, terça-feira, já tem a votação do parecer na CCJ. Não levo muita fé nessa vitória, mas nós temos que lutar. Porque, assim, hoje de manhã eu conversei com um jornalista, dando uma entrevista, ele é privatista, ele começou dizendo isso na entrevista, só que ele disse uma coisa no final, não são palavras minhas, são dele, que é muito mais fácil comprar 50 deputados ou 40 deputados, ou, na pior das hipóteses, os 33 que ele precisa, com cargos, com tudo que tem à disposição o governo, do que fazer um plebiscito, porque o Eduardo Leite e a sua turma sabe muito bem que eles pedem o plebiscito. Então, a luta política é muito grande, em cima dos deputados estaduais, e principalmente, Jonas, em cima de vereadores, para que vereadores se conscientizem, e isto está sendo muito bonito, a nossa categoria, nesse momento, o engajamento que a categoria está tendo, e buscando moções de apoio, já saltaram moções de apoio de tudo quanto é lado do Rio Grande do Sul, a nossa luta de não privatização da Corsã. E aí eu já deixo um pedido ao novo vereador, se não fez ainda, mas que faça, né, uma moção de apoio à nossa luta contra a privatização da Corsã na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, porque queira ou não queira, Porto Alegre tem dinheiro da Corsã. Apesar de ter o DEMAI, tem dinheiro da Corsã quando se trata de saúde pública, quando se trata de segurança pública e quando se trata de educação pública. Vou ficar só nesses 3 itens, fora o restante que a Corsã deixa dinheiro na cidade de Porto Alegre para ajudar a questão, ajudar a máquina pública a continuar. Então, para finalizar aí, prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais, vamos fazer uma força e população, principalmente lideranças comunitárias, que nem a Isabel, que nem padres, pastores, tudo quanto é tipo que se identifica com a nossa luta, se engaja nessa luta, porque depois é tarde. E nós estamos sempre dizendo assim, a guerra apenas começou. Nós apenas começamos a nossa guerra. Logo, na guerra no bom sentido, óbvio, que ninguém vai matar ninguém, né? Mas, enfim, só depois nós vamos pagar mais caro, né, Isabel? Mas, assim, a guerra apenas começou e nós vamos fazer de tudo. Luta política e luta jurídica é natural, normal, que vai acontecer, largar como insegurança jurídica todo esse processo de privatização que o Eduardo Leite anunciou. Vou dizer de novo, não me surpreende, é o PSDB sendo o PSDB, e ele, para atender um desejo pessoal, um ego de garoto mimado, ele fez isso aí, atirou isso para a sociedade gaúcha, mas dizendo para o mercado financeiro, eu sou o cara que vou vender o Brasil se vocês me apoiarem. Obrigado, Arilson. Esse é o nosso presidente do Sindiágua. Parabéns aí para todos os trabalhadores que estão na luta, fortalecendo o sindicato. Estava vendo aqui que está online também o Milton. Um abraço, meu amigo. A Rita Rosa também aqui do DEMAI, a Loma. Enfim, o povo de luta está online aqui, muita gente, a Bia também que se aposentou no DEMAI, né, Bia? Sempre na luta aí no Cores do Simpa. Tanta gente de luta, porque sabe da importância da água. Hoje a gente comemora esse Dia Mundial, mas o fato é que a água hoje talvez seja um novo tipo de petróleo. O mercado enxergou aí uma capacidade de obter lucro, de acumular capital.
Isso já vem acontecendo, essa onda neoliberal que vocês trazem, enfim, o Arnaldo trouxe elementos ali. Lá na década de 60, 70, né, com todo aquele movimento na Inglaterra, enfim, Margaret Thatcher, que ficou amplamente conhecida a nível mundial como a destruidora do campo do trabalho, que vendeu ativos. E aquilo tudo que não deu certo lá, o Brasil importa, né? Ele pega e faz o pacotinho lá na década de 90. Aí o Brito, quem é da época do Brito lembra, o Brito até hoje está super bem empregado como executivo. Por quê? Porque ele demonstrou a força dele de vender o que é do povo. E os executivos querem o quê? Pessoas assim, com capacidade de lobby, de negociação, com entrada no mercado político, porque é um mercado. A política, infelizmente, virou um mercado hoje no Brasil. O Congresso Nacional hoje deve ter mais lobista do que deputado. Se a gente for para lá, tu vai ter mais lobista do que deputado, morando naquela cidade. E agora a água é um espaço, né, com esse novo marco regulatório, o saneamento, até porque tem muito dinheiro aí do Estado, do imposto que é recolhido de outras partes para fazer saneamento. Eles têm esse interesse muito graúdo. E aqui no Rio Grande do Sul, esse sujeito aí que se acha governador, mas que não é governador, eu quero dizer aqui que ele não é governador, porque o que ele está fazendo nessa pandemia é uma vergonha. Ele está se ajoelhando para o Bolsonaro, se ajoelhando para os prefeitos bolsonaristas, está matando gente, e ao mesmo tempo que faz isso, está matando o futuro do povo. Porque vender os últimos ativos que o Estado tem é uma vergonha. Só para ele fazer exatamente isso, Arilson. É isso, eu concordo contigo plenamente. Ele quer se mostrar como o Brito se mostrou, palatável ao mercado, para que esse mercado vá lá e bote a unção nele, quer dizer, faça, né, o sinal da cruz nele. Esse aqui é o nosso enviado para disputar a presidência da República. É esse aqui que vai vender sem falar palavrões. Na verdade é isso. Hoje eles não querem um cara problemático como Bolsonaro, que fala palavrão, que briga com todo mundo. Não. Eles querem o Eduardo Leite, que parece sereno, parece tranquilo, né? Parece razoável sempre, parece pensando no povo, o que é uma grande farsa, uma mentira. Ele está destruindo com o funcionalismo estadual. Ele não investe nada nesse Rio Grande do Sul afora. E ele ainda quer vender o pouco que o gaúcho tem. Eu quero fazer aí numa live, Arnaldo, Arilson, Isabel, para nós falarmos todo o dinheiro que a CE poderia gerar de lucro para o Rio Grande do Sul e que aquela fatia que o Brito vendeu não gerou. Eu quero fazer uma live ainda para retomar aqui a batalha forte que foi feita nesse estado para que não privatizasse a CRT. Nós estamos aí entregues hoje numa internet que é uma vergonha, redes de telefonia, meia dúzia de empresas que fazem horrores, fazem da população de gato e sapato, e agora a gente é refém da internet, está na mão deles, desse autoempresariado internacional que a gente não sabe o nome, E nós estamos vivendo um momento tão difícil, que a mentira se torna verdade, repetindo tantas vezes. E o pior, não é só isso, não é só a mentira que o governador repete, mas é também esses deputados, assim, ó, vou dizer para vocês, mais da metade dos deputados do Rio Grande do Sul hoje não mereciam ser deputados. Esses da base do governo Leite de direita estão se vendendo por meia dúzia de CCs. Meia dúzia de CCs. Se investigar direitinho, tem muita rachadinha aí. Se investigar direitinho, tem muito deputado contando dinheiro no seu gabinete, como fazia um tal de Bacégio, se eu não me engano era Bacégio, que foi até caçado, que contava, parece, dinheiro no seu gabinete, dizia, no meu gabinete é meu, eu conto dinheiro aqui. Então, essa gente está vendendo o futuro do Rio Grande do Sul. E aí eles vão para os rincões, para os municípios, né, pequenos. Alguns lugares até não acompanham os grandes debates aqui da capital. Vão para os municípios pequenos e se vendem como os defensores do povo. Eu posso citar aqui alguns. Tem um bem encalacrado aí com a justiça, que é parente de um certo prefeito lá, né, da região fronteiriça, que também está lá detonando com a população daquele município. Então, não quero entrar em mais meandros, mas eu queria só deixar esse destaque aqui, a minha indignação, e quero parabenizar vocês por estarem na dianteira, tanto a Isabel, o MAB, um movimento tão importante
dos atingidos por barragem, que está fazendo muita política em defesa do povo. O Arnaldo, com toda a sua história de luta e conhecimento do saneamento, e aqui em Porto Alegre, né, Arnaldo, agora nós estamos nessa briga do DEMAI. E o Arilson, por estar organizando a luta, está na dianteira. Hoje, se tem uma ferramenta importantíssima para manter a água na mão do povo, é o Sindiágua. Tem que fortalecer esse sindicato. Vocês que estão assistindo, compartilhe essa live e quem não é filiado, se filie. É importantíssimo. Hoje, os sindicatos, junto com os movimentos sociais, os partidos progressistas que defendem a vida em primeiro lugar, são as ferramentas que nós temos de organização e resistência, porque eles estão passando o rodo. Eu só queria frisar aqui o seguinte: eles estão vendendo e fazendo concessões para 20, 30 anos em tudo que é coisa. Aqui em Porto Alegre estão vendendo até parques. Parques! Ali o famoso parque onde fazem a Semana Farroupilha foi vendido por 35 anos pelo Marquesan. De qual partido? PSDB, Tucano. São acostumados a vender o que é dos outros. Foi assim com o Fernando Henrique, que é o grande mestre deles, né? O grão-mestre, que se diz, né? Que eu não sei porquê, parece que ele também tem um apartamento em Paris. Eu queria entender. Até hoje ele não explicou de onde é que surgiu aquele apartamento de Paris dele. Eles aparecem, né? Com umas coisas, uns patrimônios, assim, que a gente não entende. E geralmente é depois de grandes processos de entrega do patrimônio do povo. Depois de vendas, privatizações, que tudo parece legal, que é tudo feito na lei, né? Tira plebiscito, faz isso, vota na Assembleia, vota na Câmara, é o povo, escolher os governantes, escolher os deputados, eles que decidem. Eles estão, sim, lá, através do voto. Mas, na verdade, depois a gente vê, os caras ficam milionários. Muita gente. Olha o Brito. O que é o Brito hoje, gente? Ganha milhões por ano da indústria lá farmacêutica, milhões. Agora foi escolhido para ser, se eu não me engano, o executivo-chefe da Associação Nacional dos Hospitais Privados. Privados, porque é um momento que eles querem transformar mais o SUS em mercadoria. O SUS, que é uma conquista do povo, eles querem transformar numa mercadoria. Não se enganem vocês que estão nessa live assistindo, se amanhã depois não vai ter que pagar uma taxinha no postinho de saúde, né? Uma taxinha completiva ali. Uma parte o Estado paga, outra parte o usuário paga. Remédio público, cirurgia. Nos Estados Unidos, muita gente morreu de Covid porque não ia para o sistema de saúde, porque sairia de lá com dívida milionária, porque lá não tem sistema público de saúde. Lá é tudo do privado. Paga ou recebe atendimento prévio e paga depois. E aí? Eles querem fazer isso com a água. Com a água. E aí nós não vamos ter escolha, gente. Vejam bem. Não tem escolha. A água tem que tomar todo dia. Tem que cozinhar, tem que tomar banho. O que vai virar esse Rio Grande do Sul vendendo a Corsã? Vai acabar com a Corsã. Depois eles vão devolver a Corsã para o Estado, dilapidada, destruída. Aí o Estado vai ter que construir tudo de novo. Toda a malha hidroviária. Toda a malha hidroviária, não, de encanamentos. Vai ter que construir de novo. Porque o que vai acontecer? As pessoas vão fazer poço. Essa é a realidade. Eles vão ter que criar uma lei contra poço. Vai ter que seguir isso. E eles vão destruir todo o encanamento, não vão fazer saneamento. Daqui 20, 30 anos nós vamos estar discutindo de novo. Como é que consegue levar água para todo mundo? Vejam o tamanho de retrocesso que a gente pode chegar. Isso em Porto Alegre não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Quando começar a elevar a taxa, o pessoal para de pagar e, mais do que isso, começa a ter mais gato. Ter mais gato. E aí, a classe média hoje, que bate palma, muita gente da classe média bate palma e pede privatização. Para quem vai ficar o ônus maior? O dono, quem vai comprar o DEMAI, comprar a Corsã, esses que estão aí, eles não vão engolir prejuízo. Eles querem lucro. Vai ser repassado para a classe média. De novo, a classe média vai empobrecer. Com o golpe contra a Dilma, o que aconteceu com a classe média? Não troca mais de carro no ano, não tem mais eletrodoméstico novo, não consegue mais financiar casa, tirou os filhos da escola, tirou da faculdade, perdeu o plano de saúde. Estou dando alguns exemplos. Quem está pagando pato é também a classe média. Então, tinha que tomar consciência, porque não é só o povo pobre que está desempregado, que está passando fome, está sofrendo com a violência da Covid. É também a classe média. Eu gostaria muito que muita gente assistisse essa live, ouvisse o Arnaldo, a Isabel, o Arilson. Nós vamos, inclusive, tentar transformar essa live aqui depois num texto para divulgar. Um texto, né?
com a fala de vocês aí para a gente fazer meio que uma cartilha do mandato para espalhar, porque vocês trazem informações importantíssimas, e é isso que a gente precisa agora. Eu, como professor, sempre penso na questão pedagógica. As pessoas precisam de informação, e o governador está mentindo, ele está desinformando, os empresários estão desinformando, e esses jornalistas que tu falou, Arilson, também são lesa pátria. Tinha que ter uma lei incriminando esse jornalismo ideológico, violento, antivida, que está, inclusive, amenizando os prejuízos da Covid, não só nesse bolsão, essa onda privatista, mas também ignorando a realidade. Então, eu quero passar para vocês mais um pouco, para o Arnaldo, depois Isabel, Arilson, para trazer mais umas palavras para nós nesse debate, e vamos seguir na luta, gente. Fico muito feliz de vocês poderem estar aqui conosco debatendo. Vou eu, Jonas? É tu, Arnaldo, tu mesmo. Boa, então. Bom, eu acho que a fala da Isabel, do Arilson e a fala do vereador, elas colocam, digamos, um patamar do nível de preocupação extrema que tem que se ter em relação ao que vem acontecendo e o que vai acontecer. E o que é mais preocupante é que parece que a população, ela de alguma maneira, ela ficou anestesiada com o que acontece e não percebe que ela vai pagar a conta mais adiante. Que não existe saída mágica para a questão do saneamento, como eles prometem, assim, um passe de mágica, como se privatiza, resolve. No meu entendimento, esses governantes privatistas, eles querem se livrar de uma atribuição que é sua, de uma responsabilidade que é sua enquanto poder público, que é de levar saneamento para as pessoas. E aí, aliado a isso, a ideia de que podem fazer algum dinheiro e investir em campanhas futuras, bem colocado pelo Arilson. Eu estava lembrando aqui, Jonas, e aí alguém escreveu aí também, de que esses movimentos, quando encurralam demais o povo, nessa questão do saneamento principalmente, chega um ponto que tem uma reação, como aconteceu na Bolívia nos anos 2000. Quem não lembra o episódio que ficou conhecido como a Guerra da Água em Cochabamba? Lá também, uma empresa americana, por imposição do Fundo Monetário Internacional para emprestar dinheiro para a Bolívia, impôs que deveria ser vendido o saneamento na Bolívia. Privatizado o saneamento. E aí foi privatizado em Cochabamba, que é a terceira maior cidade da Bolívia, e os preços foram às alturas, as pessoas não tinham direito nem de captar água de chuva. Tanto apertaram o povo, tanto estrangularam o povo, que o povo foi para a rua. Foi para a rua e fez um enfrentamento, inclusive terminou numa grande greve geral, pessoas morreram fazendo a defesa de um direito seu, que é a água, né? Porque se sabe, sem água não tem como sobreviver. Se me proíbem, inclusive de captar água de chuva, o que me sobra? Não me sobra muita coisa, eu preciso ir para a luta. E é o que vai acontecer com o povo brasileiro, porque se continuar estrangulando assim, se continuar aumentando a tarifa, porque o setor privado vai apresentar conta depois. Essas metas hoje que estão sendo colocadas na lei e que estão sendo alardeadas aos quatro ventos como uma coisa, como um avanço, na verdade, são metas praticamente impossíveis de serem cumpridas. E aí o que vai acontecer? Quando faltar 2, 3 anos para terminarem essas metas, o setor privado vai dizer assim, olha, eu não consigo cumprir essas metas. Ou vocês aumentam a tarifa, eu preciso aumentar a tarifa. E se o governante disser, não pode aumentar a tarifa, não dá. Então eu preciso de mais prazo. E aí vai acontecer isso. Tu vai dar mais prazo para o setor privado, tu vai financiar o setor privado, porque o dinheiro não vem do setor privado, ao contrário do que dizem, o dinheiro da privatização, ele vem do banco público, que é o BNDES. É assim, historicamente foi assim. O dinheiro vem de bancos públicos que financiam o setor privado. Pois bem, se financiar o setor público, nós também sabemos fazer, não tem problema nenhum. Coloca o dinheiro à disposição da Corsan para captar, coloca à disposição do DEMAI, coloca à disposição de qualquer empresa pública, qualquer autarquia, que os técnicos, os gestores sabem fazer. Mas a aposta que eles estão fazendo é de vender tudo a toque de caixa, aproveitando da pandemia, que eu considero uma coisa, além
de desleal, um absurdo. Tu não dá nem direito do povo poder se organizar para fazer a sua defesa, porque não pode sair para a rua, que vive um momento de pandemia onde as pessoas estão preocupadas em não morrer. Então, tu aproveita esse momento para vender uma companhia do porte da Corsan, para vender uma autarquia do porte do DEMAI, e não falando toda a verdade para a população. Porque se tu fosse falar toda a verdade, certamente tu ia dizer, não existe mágica. Vai aumentar a tarifa. Tu quer fazer saneamento mais rápido? Tu quer ter esgoto tratado mais rápido? Te prepara para aumentar a tarifa. Se tu perguntar isso para a população, duvido que alguém diga que quer antecipar prazos pagando mais tarifa. Duvido que aconteça isso. Então, eu acho que a gente precisa, Jonas, continuar conversando com a população e trazendo esses elementos, porque só a população vai poder ajudar nessa defesa. Só a população compreendendo o que está reservado para ela vai poder frear todo este processo. O monopólio privado do saneamento no Brasil, o arranjo foi feito. A Lei 14.026 é o arranjo que foi construído para criar um monopólio privado no saneamento do Brasil. Aonde que vai estourar isso? Aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, nos pequenos municípios, que são a imensa maioria dos municípios do Rio Grande do Sul, são pequenos. Todos eles, segundo a ótica do saneamento, eles não seriam superavitários. E aí, para esses municípios, o setor privado não tem interesse. Ele vai ter interesse nos contratos da Corsan, talvez possa somar, assim, uns 20, 25 municípios que são interessantes, porque são maiores e têm algum retorno financeiro. Então, vai acabar o subsídio cruzado, significa que aqueles municípios que têm hoje universalizado a sua água e que consomem água com a mesma qualidade de um município maior, ele vai perder esse benefício, e aí o saneamento vai ficar entregue a Deus dará. Ou então vai cair no colo do Estado, como sempre cai. Todos os passivos acabam caindo no colo do Estado e o setor privado fica só com a benesse. Então é isso que está em jogo aí, meu companheiro Jonas, Arilson e Isabel. Acho que é uma luta árdua, mas que vale a pena. Valeu, obrigado, Arnaldo. E quero passar para a Isabel também para suas considerações finais. Uma luta essa, né, não deixando de frisar bem isso, que é uma luta de todos, independente de classe social. Então, que todos possam, as pessoas que estão vendo essa live, que todos possam abraçar essa causa, porque é uma causa de todo. E esse impacto vai ser para todos os lados. Aquele pequeno agricultor, então nem se fala, né? Todos, o grande e pequeno, mas o pequeno é que vai sofrer mais. E isso vai refletir também na questão do alimento mais caro, né? Que a gente já está vendo isso. Se tu ir no supermercado agora, tu já está vendo isso antes de se privatizar. Imagina, porque tudo se depende da água, desde a plantação até a colheita. Então, isso vai refletir em todos os aspectos. A gente falou muito, eu citei muito aqui a questão da saúde, que é uma coisa que eu mais citei aqui em relação à saúde, à higienização, mas a gente também tem que lembrar que a água ela é muito necessária lá para o produtor, onde ele vai plantar, onde ele vai ter um período ali, e às vezes tem seca, que se precisa fazer com que essa água chegue para que esses produtos não morram na lavoura. Então vai ser um impacto geral. Então que todas as pessoas se conscientizem e abracem essa causa. Eu acho impressionante quando eu vou citar aqui o impeachment da Dilma, onde alguns tinham interesse com esse impeachment, e aí eu me lembro que, principalmente em classe média, se foi assim, um número bem expressivo de pessoas para ruas e que reivindicaram, enquanto ela não saiu, não estava bom. Enfim, então que essas mesmas pessoas, ou essas se unam aí nas redes sociais e vão fazer um apelo, vão fazer algo em prol de algo que é nosso, que é público, que é nosso, porque se não houver essa mobilização e assim, essas frentes de comunidade que também
abracem essa causa e se converse mais isso dentro das comunidades, porque eu sinto meio com um pouco falta de interesse em relação a isso. E daí, quando a coisa estoura, é que as pessoas, onde eu estava, onde tudo isso estava acontecendo. Então, que essas pessoas também possam trazer essa causa para si, porque todo mundo vai ter prejuízo. O que me dá a impressão que os nossos gestores, eles querem, de fato, fazer com que a gente vá definhando, porque cada decisão que se é tomada é uma coisa mais absurda que a outra. E aí, com todos esses relatos que vocês trazem em questão de valor, então, e aí eu fico, querem dar algo que é teu para os empresários, onde esses vão lucrar em benefício próprio, aí esse valor que eles lucrarem, eles podem investir onde eles quiserem, porque é deles, é um direito deles, porque uma vez eles comprando, eles têm direito sobre isso. Um dinheiro que poderia ser usado em política pública. Ainda mais agora, nessa época de pandemia, onde se precisa ter esse olhar e ser feito mais política pública, a nível não só estadual, como a nível federal. Mas como a gente está falando no estado do Rio Grande do Sul, tem muita pouca política pública. Por que esse dinheiro não se reverte política pública? Então, as pessoas também têm que pensar isso. A gente depende dessas coisas. Então, uma vez a gente dependendo, que a gente abrace e leve isso para a comunidade e faça esse grito ser ouvido. Se tiver que fazer uma junção aí entre os vereadores, as representações, fazer um ofício, um papel que tenha um peso e continuar pressionando, que se faça, mas que se faça agora. E obrigado, Jonas, por tu ter proporcionado esse debate, para que todas as áreas e todas as pessoas se sintam representadas por nós quatro aqui, e falando sobre esse tema que é tão importante, que é um bem essencial para qualquer ser humano. Então, que a gente possa refletir mais, que a gente possa falar mais, a gente possa criar estratégias para pressionar esses nossos gestores, porque eles fazem de uma forma, como vocês citaram, de uma forma que é dentro da lei, né? Então, que a gente encontre alguma brecha aí que possa reverter essa situação. Mas isso tem que ser de uma forma coletiva, porque eu sempre ouvi falar, e de fato uma andorinha só não faz verão. Então, assim, que toda a população do Estado possa ter essa visão e esse compromisso de pressionar e não dar trégua, porque eles não nos dão trégua. É uma coisa atrás da outra. Quando tu pensa que eles fizeram algo assim que é uma coisa inacreditável, eles vêm com uma pior ainda, que tu fica meio sem chão. Então, que a gente também possa, assim, contra-atacar para que tudo aquilo que é público, que é nosso, não vá parar na mão de grandes empresários. Então, assim, que as pessoas também se acordem para a vida, gente, vão fazer valer os nossos direitos. Não basta também eu só criticar, eu só jogar sobre o outro a responsabilidade que também é minha. Vamos lá, vamos abraçar essa causa. E assim, o que mais me digna é o quanto eles fazem parecer que isso é uma coisa que é para o bem da população. E as pessoas não procuram se formar e entender que não, elas escutam, não absorvem aquela informação e repassam isso como se fosse uma coisa boa. Porque às vezes tu vê as pessoas comentando, tudo eles querem privatizar. Vamos privatizar, porque não funciona, vamos privatizar. Procurem saber o que é privatização, aonde isso vai dar. Aí depois, sim, baseado nas informações que vocês, de informações verídicas, aí vocês vão ver e pesar se realmente a melhor solução é privatizar. Então, parem de falar, passar em verdades, procurem abraçar o que é de fato de vocês e proteger o que é de vocês, porque depois a conta vai ser muito cara e não vai ter mais como se reverter. Essa privatização, ela não é de um dia para o outro que ela acaba, é anos tupenando na mão dessa gente. E aí, então, pense bem se de fato vocês saírem falando que privatizar é a solução, ou se o melhor é vocês abraçarem a causa e tentar manter o que é nosso dentro
do que a gente pode ainda questionar legalmente falando. Obrigado, Isabel, e passo para o Arilson também para suas considerações finais. Jonas, o tema é amplo, poderíamos ficar a noite toda discutindo, mas claro, mas é muito boa a audiência aí, nossa, aí, quero agradecer aí em nome da nossa entidade, a cada um e cada uma dos trabalhadores e trabalhadoras da Corsã, que Corsã de Saneamento, DEMAI, enfim, que nesse período de pandemia, veja bem, olha que período que eles estão fazendo esses estragos na sociedade, um período de pandemia, né? Mas eu quero agradecer a eles e quero aqui mandar um abraço a esses colegas do saneamento que nunca, em momento algum, durante esse último ano, durante esse ano de pandemia, fizeram qualquer menção em não levar saúde às pessoas. E eles estiveram na linha de frente o tempo todo. Não se importaram com a pandemia, se cuidaram, foram para a rua e fizeram saneamento com consertos de rede, atendimento ao público, religação de água, ligação de água, tratamento de água, enfim, a água está aí à disposição. Isso chama-se saneamento público. E a Corsã, ela fez uma coisa, por ser empresa pública, ela isentou a tarifa social por 6 meses. Empresa privada nenhuma fez isso aqui no Rio Grande do Sul. Eles apenas suspenderam e depois cobraram do pobre lá da tarifa social. Infelizmente, isso nós temos que deixar relatado aqui. E nesse final de mês, onde a Corsã completa seus 55 anos de trabalhos, de excelentes trabalhos prestados à comunidade gaúcha, nós queremos dizer para vocês aí que é lamentável o que o governador fez. Mas nós continuamos na luta. Nós continuamos brigando pela Corsã Pública, não vamos nos entregar, e eu tenho certeza absoluta que esta batalha está por ser vencida logo, logo, porque nós vamos ganhar, da CCJ talvez não, mas no plenário nós vamos ganhar sim, porque estão saindo moções de Câmara de Vereadores, associações de prefeitos se manifestando, a imprensa do interior, principalmente das cidades menores, se manifestando contra a privatização da Corsã. Isso é muito importante. Claro que tem os privatistas, tipo a Rádio Gaúcha, por exemplo, agora tem patrocínio da Corsã. Vão ficar favoráveis a nós? Claro que não. A Rosane Oliveira, no final de semana, já publicou parte do nosso acordo coletivo na coluna dela. Então, eles que fiquem para lá. Mas nós temos o povo. E se precisar, Arnaldo, nós vamos fazer o que fizeram lá em Cochabamba. Vamos sair para a rua também. Vamos sair para a rua com pandemia também, com todos os cuidados. Não estou aqui convocando para nós nos descuidarmos. Vamos lá, vamos deixar isso bem registrado. Mas nós temos que lutar por um bem maior. E o bem maior chama-se não a privatização da água, não a PEC 280. Vamos derrubar esta PEC e vamos garantir, se ele quiser privatizar mesmo, nos enfrente do plebiscito. Venha para cá, em frente, Eduardo Leite. Vem cá, nos enfrente do plebiscito. Vamos ver se você ganha o plebiscito. Eu tenho certeza absoluta que, no mínimo, com 3-1, o Estado do Rio Grande do Sul vai dizer um redondo não para esse governador entreguista que, vou repetir aqui, por umbigo próprio, apenas para massagear o seu ego, quer vender o Estado do Rio Grande do Sul para ser presidente da República. E essa turminha que gravita ao redor dele é a mesma coisa, eles querem morar em Brasília a partir de 2023. Se depender de nós, Eduardo Leite volta para Rio Grande, volta para Pelotas e vai ficar por lá por um bom tempo. Vereador Jonas, muito obrigado. Arnaldo, obrigado aí por ter dado uma aula. Isabel, muito obrigado também por nos brindar com a tua presença. Te devolvo a palavra, Jonas, e um grande abraço a todos e todas. Obrigado, Arilson, Isabel, Arnaldo. Eu estou vendo aqui os comentários também, Luísa, Rita, Lise, Beatriz, Tânia, Valderez, muita gente de luta, Fernando, Luciano, Borba,
o Maineri também, que é um lutador aí pelo DEMAI. Enfim, gente, muita gente do saneamento assistindo, muita gente que entende que a água é vida. Essa é a frase. Essa é a frase. Os nossos corpos, a maior parte do nosso corpo é feito d'água. E quem vai defender a água pública defende a sua vida, é defender o seu corpo. Imagina nós tendo que pagar altíssimos valores por um copo d'água. Tu vai no supermercado, tu vai numa lancheria, R$4, R$5, uma garrafinha de 500 ml, o que se recomendam, né? Enfim, os trabalhadores da saúde que se hidrate pelo menos com 2 litros de água diária. Por pessoa. Vocês imaginam nós temos que comprar água de qualidade aí na rua? Eu, até os 8 anos de idade, eu tomei água da Corsã, lá em Catuípe, lá na região do Noroeste. Depois, vir para Porto Alegre, nossa família, vítima do êxodo rural, tomando água do DEMAI. Nós não podemos admitir, gente, nós que sabemos o valor da água pública, do DEMAI, da Corsã, que é um valor inimaginável, não cabe nos cofres do Estado, ser entregue, como eles querem entregar o DEMAI, entregar a Corsã. Nós que temos consciência, que estamos assistindo essa live, que estamos aqui conversando, nós precisamos dividir essas informações com as pessoas. Isso tudo que vocês falaram aqui é muito precioso. Nós estamos numa batalha de pós-verdades. Quanto mais o governo mentir, mais a mentira pode parecer verdade, e ele tem sim a RBS com ele. Ele tem a RBS com ele, porque a RBS estava com o Bolsonaro, já não está mais, está com ele. A RBS estava com o Sartori. Quando o Sartori estava caindo, a RBS deu tchau-tchau para o Sartori e abraçou o Leite. É assim. Eles só trocam a figura pública. O pacote por trás é o mesmo. É menos direitos para o povo, é mais impostos para o povo, é menos qualidade de vida. Vai ver os patrocínios para essas empresas, continuam os mesmos. Em Porto Alegre, o Marquesan patrocinou 38 milhões de reais, entregou para as empresas de comunicação, que no último ano não falavam um ai, um ui, sobre o programa que ele implementava na cidade, de destruição da capital. Felizmente, os sindicatos, os trabalhadores, a cidadania, movimentos sociais, foram para as ruas os 4 anos do governo Marquesan, e hoje ele está enterrado politicamente, está dentro de uma cova, está apodrecendo. Nem o Leite deu um carguinho para ele. Nem o Leite. Porque o que ele fez de privatização, terceirização, destruição, está aí o DEMAI aos frangalhos por culpa dele. Ele está pagando com o nome político. Né? Pagando com o nome político dele. E é isso que nós temos que fazer. Colar bem o nomezinho de todos esses deputados, colar bem o nomezinho do senhor Leite, mostrar para a população que eles não estão a favor do povo. Eles estão a favor disso que o Arilson colocou. É carreira política. Ele não tem nem 40 anos, quer ser presidente da República, né? Ah, eu fui prefeito, não me recandidatei, né? Vende esse mito, que não foi candidato à reeleição, porque eu sou contra a reeleição. Pode até ser contra, mas ele não é contra destruir o que é do povo. Está aí fechando escola, está aí destruindo a saúde. A saúde está em frangalhos por culpa dele também, porque o partido dele participou do governador Sartori. O governo Sartori teve participação de todos da bancada do PSDB. Então, o Leite não veio a dizer que ele não participou de todas as privatizações do Sartori. Ele vendeu agora mais um pedaço da César, nas semanas que passaram. Um patrimônio dos gaúchos, eles venderam a César. E das 6 propriedades que botaram à venda, já na primeira tirada já venderam a metade. Por quê? Porque tem interesse do mercado. Então, eles querem entregar o que é nosso, gente. O que é nosso, do povo. E nós temos que juntar forças. Não pode um homem mentiroso como o Eduardo Leite, ter mais força do que milhões e milhões de gaúchos. Agora é a hora dos gaúchos, das gaúchas se levantarem em defesa da água pública, da Corsã pública fortalecida. Muito obrigado, Arnaldo, pela tua disposição, pela tua capacidade de estar sempre do lado certo da história. Tu também, Arilson, sempre na defesa dos trabalhadores, na sindicato, né? E a Isabel aí na luta do movimento, enfim, dos atingidos, e com essa clareza que vocês mostraram aqui, para mostrar para nós com nitidez a realidade. Cada um do seu âmbito, do seu campo de experiência social e de luta, e a gente está enfrentando um inimigo que é invisível, que é o capitalismo voraz.
mas nós já vencemos muitas batalhas. Nós vencemos. As trabalhadoras, os trabalhadores, nós vamos vencer essa aí sim, Arilson. Essa que quer destruir o DEMAI e que quer destruir a Corsã. Desejo para vocês bons debates para o Arnaldo, que agora vai para outro debate. Nós vamos retransmitir também aqui, Arnaldo, na nossa página, o debate lá das TEC, com o Barbosa, né? Guilherme Barbosa, ex-vereador, e com o Adinaldo também, que trabalhava no DEMAI. Também vão falar sobre a questão da água. Um abração, Arilson, Isabel, Arnaldo. Tudo de bom. Abraço. Um abração para todo mundo que nos assistiu. Só para complementar, antes de terminar a live, obrigada pelo espaço. Um debate muito bom. Eu acredito que um debate que vai esclarecer e vai ajudar muita gente a repensar quando se defende a privatização, que não é algo bom. E só para deixar claro que água e energia não são mercadoria, e quando eu citei a nossa presidente, que para mim ela foi uma presidente, uma das presidentes que mais viu o lado humano e as políticas públicas, a nossa presidente Dilma, não citei ela como mau exemplo, e sim, eu nunca fui a favor do impeachment dela, eu achei que aquilo ali foi um golpe muito sujo, mas só citei quando as pessoas realmente elas querem fazer água, elas vão para a rua e fazem. Então, não querendo menosprezar a nossa presidente, mas que eles agora façam a mesma coisa para que não se privatize o que é nosso. E muito obrigado e tudo de bom a todos aí. Valeu, gente. Um grande abraço. A live fica aí, só para avisar vocês, ela fica no Facebook e fica no YouTube. Vocês podem seguir compartilhando.